Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E começou mais uma rodada do Campeonato Alagoano da Primeira Divisão. Jogando no estádio Rei Pelé, a equipe do CSA conseguiu manter 100% de aproveitamento e derrotou a equipe do Murici pelo placar de 2-0. Agora, a equipe do CSA se prepara para sua estreia na Copa do Nordeste. E o jogo foi melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, a equipe do CSA, com as linhas baixas, deu campo também à equipe do Murici. Murici que começou a partida já atacando e, inclusive, fazendo com que o goleiro George do próprio CSA fizesse uma grande defesa. Daqui a pouco, todos os detalhes desta partida, os melhores momentos da partida, também a fala do técnico do CSA, enfim, notícia bombástica da equipe do Clube de Regatas Brasil. Fique ligado, daqui a pouco todos os detalhes, principalmente com destaque para a partida que abriu a terceira rodada do Campeonato Estadual. Porque agora eu vou falar da Puro Mel. Você sabe que a Puro Mel dispõe do melhor mel de abelha da capital alagoana. E tem ele das abelhas italiana e também uruçu. Da abelha italiana você tem inclusive o mel de abelha no favo, que é essa delícia aqui. Esse mel aqui tem o favo dentro dele, que é uma delícia. Você coloca parte dele na boca, quando você masca ele, você sente o mel escorrer na sua boca. É de fato uma delícia, cara. E ele é muito, mas muito interessante também para ajudar no combate à renitite, sinusite, enfim, uma delícia. Então você dispõe de mel de abelha, seja da abelha uruçu ou da abelha italiana. Também de deliciosos queijos, de manteiga, de coalho e a deliciosa manteiga do sertão. Como você adquire os produtos da Puro Mel? Muito fácil, pelo WhatsApp, que você pode fazer a ligação, ou então enviar uma mensagem. É o 82981231106. Faz o seu pedido, recebe o seu produto em casa. Olha, a equipe do CSA voltou a jogar no estádio Rei Pelé e derrotou o Murici pelo placar de 2-0. O primeiro tempo não foi tão interessante, principalmente para o torcedor do CSA. O CSA não teve o mesmo volume de jogo que teve nas outras partidas. Mesmo assim, exigiu algumas boas defesas do goleiro do Murici, o Gustavo, como também o goleiro do CSA teve que fazer algumas boas defesas, principalmente no início do jogo, com chute pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Murici. O Chabala fez com que o George fizesse uma grande defesa. No segundo tempo, a equipe do CSA voltou com duas substituições. O técnico Igor Magalhães tirou o Buga, colocou o Vander. Essa é uma substituição que está ficando sempre certa, acontecendo no início da segunda etapa. Independente de estar com cartão amarelo ou não, o Buga sai e dá lugar ao Vander. Ou seja, ali está ficando claro que há uma briga pela titularidade. Como também no setor de ataque, sempre o Álvaro entra para o segundo tempo. Desta vez ele entrou no lugar do Gustavinho. A equipe do CSA cresceu, inclusive, na partida, obrigou o time do Murici a ter mais cuidado na defesa, mas o Murici também não deixou para trás. Exigiu da equipe do CSA. O CSA abriu o placar fazendo 1-0 já aos 2 minutos e 30 segundos da segunda etapa, em uma bela jogada do Cachoeira, dá assistência para o jogador Thiago Marques, ele finaliza e faz CSA 1-0. Aos 16 minutos, Braia, que também vem jogando muito com a camisa do CSA, faz um lançamento em profundidade, praticamente do meio de campo, para o avanço do Álvaro. Ele ali no mano a mano com o zagueiro da equipe do Murici, muito bem posicionado, explorou a sua velocidade e bateu muito forte. O goleiro Gustavo deu rebote e de perna esquerda o Thiago Marques marca o segundo gol da partida, o segundo gol dele no CSA. CSA vence pelo placar de 2-0. A nota baixa da partida é que o jogador Betão do CSA precisou deixar o campo no decorrer do segundo tempo porque a sua pressão subiu. Ainda falta uma avaliação médica mais profunda para dizer o que de fato aconteceu com o jogador do CSA e também saber se ele tem condição de jogo, por exemplo, para a estreia da equipe do CSA contra o Confiança na próxima terça-feira pela Copa do Nordeste. CSA, portanto, vence, chega à sua segunda vitória
consecutiva no campeonato alagoano da primeira divisão, é o líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Após a partida, o técnico do CSA falou e fez uma análise do que foi mais uma vitória do time azulino. Antes da gente começar, eu quero ressaltar principalmente pelo trabalho coletivo que está sendo feito, né? Dentro da maioria das vezes eu venho aqui representar toda a minha equipe, representar os atletas principalmente para responder vocês, para trazer algo do que aconteceu dentro do jogo. Hoje eu fiz questão de trazer um companheiro, um cara que tem me ajudado muito e um cara que tem muita inteligência de jogo. A maioria das vezes as alterações é partida pela ideia, também coletivamente falando. E nós aí, com a nossa humildade, com simplicidade, estamos construindo aquilo que nós almejamos. Desde o princípio nós falamos que esse ano de 2025 o CSA tem planejamentos ambiciosos. Nós não conquistamos nada ainda, nós não alcançamos aquilo como objetivo final ainda, mas eu quero ressaltar o trabalho de todos. E aí, quando eu falo todos, eu chego no clube, nós já falamos do nosso segurança, nós falamos dos nossos motoristas, nós falamos da nossa rouparia, da nossa cozinha, da nossa comunicação, dos atletas, nós falamos da nossa diretoria. Hoje o CSA está vivendo um bom momento porque nós entendemos que a gente só conseguiria atingir aquilo que nós pensamos e planejamos se nós fôssemos humildes de entender que todos são importantes desse processo. Hoje a gente termina um jogo com jogadores que decidiram o jogo para nós. Talvez todo mundo poderia nos questionar por que não começar com o Bahia, né? Com o Igor Bahia, que está vivendo também um bom momento. Mas a gente tem um centroavante, né, Zé? Que nos dá muita segurança naquilo que nós estamos fazendo, que foi um dos principais jogadores na Série C, que precisa de sequência, que teve interrompida a sua preparação. E a gente sabe que o que vai nos fazer alcançar aquilo que nós almejamos dentro do estadual é coletivamente. E eles têm entendido muito bem isso, a nossa equipe tem entendido muito bem isso. E hoje, num jogo muito difícil, que a gente sabia que isso ia acontecer, estreia do Alisson, né, no comando técnico do adversário. O adversário tentando dificultar todo tipo de ação, jogadores experientes, que sabem também dar uma segurada no jogo. Mas nós sabíamos que se a gente trouxesse a nossa qualidade dentro do jogo, daquilo que nós combinamos em ser, daquilo que nós somos realmente, a gente poderia ter um caminho um pouco mais, não mais fácil, mas um pouco mais claro para a gente conseguir a vitória. Foi dessa forma que nós conquistamos no segundo tempo. A vitória não somente coloca o time na liderança, mas daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes, inclusive, mas vence o jogo, mas é muito bom por conta do jogo de terça-feira. Anima mais o time. E numa semana de clássico, isso faz a diferença também, Igor? Também porque entra dentro do nosso planejamento. Nós almejamos isso, né? Primeiro de conseguir a vaga, né? Conseguir a vaga da Copa do Nordeste. A gente sabia que poderia ocorrer um jogo que antecedesse o clássico. E o clássico ele mexe com a cidade. Nós estamos preparados, principalmente, vamos nos preparar esse dia que antecede esse jogo da Copa do Nordeste, para depois pensar num clássico que mexe com o nosso torcedor, mexe com o clube. A gente sabe do que já aconteceu nos anos anteriores. A gente está muito convicto do que nós podemos conquistar esse ano, do que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E nós vamos na nossa batida, com humildade, respeitando todos os adversários, mas não abrindo mão daquilo que nós queremos ser dentro do campo. O técnico do CSA, Igor Magalhães, fez questão de lembrar também que a equipe precisa de mais algumas peças, até porque o calendário também está cheio. Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, já no próximo sábado tem clássico contra a equipe do CRB. Enfim, a equipe a partir de agora será muito mais exigida. A renda da partida do CSA contra a equipe do Murici foi baixa, R$ 33.824. Público pagante, 2.498. Cortesias, 352. Crianças, 456. Público total de 3.306 torcedores. Eu confesso que eu esperava muito mais gente, até porque o CSA até então tem 100% de aproveitamento na temporada de 2025. E quem sabe na próxima partida já pode inclusive garantir a sua vaga já na fase semifinal do Campeonato Alagoano.
Agora, no lado do CRB, o CRB deu entrada na última sexta-feira com um pedido de efeito suspensivo para o jogador Anselmo Ramon. Ele foi expulso na última partida da temporada passada do Campeonato Estadual, ou seja, na grande finalíssima. Pegou 4 jogos de suspensão, cumpriu 2, e aí o CRB entrou com recurso, teve o efeito suspensivo favorável ao jogador Anselmo Ramon, irá pagar R$2.000, ou seja, a pena foi convertida em uma multa, um valor de R$2.000, o CRB paga e ele já pode atuar, inclusive, neste domingo, diante da equipe do CSE. Portanto, a equipe do CRB completaça, a depender do seu treinador, para enfrentar o Tricolor na cidade de Palmeira dos Índios, neste domingo, a partir de 4 da tarde, no complemento de mais uma rodada do Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Teremos neste domingo 2 partidas, confirmando o CSE contra a equipe do CRB, a equipe do Ásia jogando contra o Penedense. As 2 partidas acontecendo às 4 da tarde, válidas pela 3ª rodada do Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Na Copa do Nordeste, o CSA joga na próxima terça-feira contra a equipe do Confiança. O jogo acontece no estádio Repelé, 9h30 da noite. E aí você, meu amigo, com certeza vai estar apoiando o seu time, mesmo nesse horário que não é o mais desejado, né? Mas enfim, o CSA vem fazendo uma boa campanha nesta temporada e conta também com o apoio do seu torcedor. Como eu conto também com o seu like, com o seu comentário, que você compartilhe o link com outras pessoas e que faça a sua inscrição no canal. Fazendo a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu então? Grande abraço para você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Para você que curte o nosso conteúdo aqui no canal Orlando Batista Esportes. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.